aí, tudo bem, pessoal? Estou de volta aqui no canal, né? Procurando sempre fazer toda semana um vídeo aqui no Terra Oculta, né? Então, vamos lá? Hoje eu vou fazer uma coisa assim fora do cotidiano do canal, completamente diferente, né? Eu estava pensando, eu falei, bom, eu vou falar sobre o que essa semana, né? O que a gente vai falar, né? O que podemos falar aqui no canal, né? Aí eu estava pensando, muita gente perguntou no canal, né? Muita gente, inclusive, me mandou muitas perguntas, né? A respeito das minhas experiências pessoais, né? Com essas outras realidades, né? Que eu interajo, às vezes, através do que? Desdobramentos, né? Que hoje em dia são comumente chamados sobre viagens astrais, né? Muitas pessoas me perguntaram, e aí, Caio, conta alguma coisa sobre suas experiências, né? Conta sobre a resistência, por exemplo. Né? Muita gente me mandou várias perguntas, né? A respeito da resistência, né? O que vem a ser resistência no mundo espiritual, por que esse nome é resistência, qual a função da resistência no planeta, né? E que realmente agora, publicamente falando, no mundo físico, eu afirmo que eu faço parte do mundo espiritual, né? Fazer parte da resistência é algo meio que complicado, né? No mundo espiritual e principalmente no mundo físico, né? Porque muitas coisas que acontecem conosco, né, no mundo físico, que às vezes não fazem sentido, ou melhor, nos perguntamos por que acontecem, né? Muitas vezes são reflexos por nós estarmos ligados, né, a certas ideias, ou certas entidades, ou certas sociedades, né? E isso reflete nas nossas vidas, não só no mundo espiritual, como no nosso mundo físico, né? Ou seja, eu sou o reflexo daquilo que eu penso. E aquilo que eu penso, eu me associo pela ligação mental. Então, isso traz o quê? Certos efeitos, certas consequências, né? Não tem aquele ditado, pensar é buscar? Ou seja, eu penso e busco. E quando nós estamos determinados, ou estamos ligados a certas coisas, aquilo reflete nas nossas vidas, né? Então, o fato de eu estar, espiritualmente falando, no mundo espiritual ligado à resistência, aquilo reflete na minha vida material de uma maneira ou outra. E de que maneira é essa? Muitas vezes acontecem certas coisas na minha vida, né, que tentam me colocar para baixo, né, a nível mental, a nível psicológico, né, de forma com que eu não vá, né, executar minha função naquilo que eu me associei mentalmente no mundo espiritual. Ou seja, ajudar pessoas, né. Eu procuro ajudar pessoas não somente no mundo espiritual, como no mundo físico, né. E o projeto Terra Oculta não deixa de ser uma espécie de disseminação de informação, né, que talvez ajude essa informação alguém que precise ou busque essa informação, né? Então é uma forma de eu ajudar as pessoas no mundo físico também, através da disseminação de informação. E me perguntaram, mas e aí? Conta um pouco sobre a resistência, né? Qual a função deles do outro lado? Como que as coisas giram no mundo espiritual? O que eu vou aqui comentar nesse vídeo, né, é fruto não só de experiências em viagem astral, mas uns 30% ou 40% de pesquisas que eu também efetuei na área, né, tentando confirmar aquilo que eu sempre falo, né? Será que essas viagens astrais são frutos da minha imaginação, da minha consciência, ou realmente uma realidade extrafísica que vivenciamos todas as noites que vamos dormir, quando vamos dormir, né? Esse desprendimento, né, ocorre durante o sono físico, né? Isso realmente acontece? Acontece sim. O que acontece é que muitas pessoas lembram e outras pessoas não lembram aquilo que fazem durante a vida noturna, ou essa vida extrafísica, nesse momento, nesse período noturno que nós desconectamos do nosso corpo físico momentaneamente, né? Por quê?
Porque, primeiramente, toda criatura precisa dormir. E precisa dormir porque o sono é importante, não só para refazer as energias, mas para sempre manter em contato, sempre mantermos em contato com a nossa verdadeira vida, que é em outras realidades, não somente nesse mundo físico. Nós somos criaturas muito mais amplas e seres muito mais amplos, além da matéria física. E a nossa consciência, para aqueles materialistas que teimam em dizer que consciência é o fruto de reações químicas, sobrevive à morte do corpo físico. Isso pode ser evidenciado em relatos de experiências pós-morte, né? Ou quase-morte, quase-morte, né? Que pessoas voltam, né? Em paradas cardíacas. Mas enfim, voltando às minhas experiências, né? Durante a noite, praticamente quase 90% das vezes eu lembro muitas coisas que eu faço durante minha vida noturna, nessas dimensões extrafísicas, vamos assim dizer, né? E muita informação que eu trago aqui no canal, eu trago com a ajuda de certos amigos que trabalham comigo em outra realidade também. Não só em pesquisas no mundo físico, mas também eu faço pesquisas no mundo espiritual, né? E existem muitas informações contidas em livros que não existem aqui no nosso mundo físico. Ou seja, existem livros em bibliotecas, em locais, em outras realidades, que contêm informações que nunca foram divulgadas no mundo físico, ou para a humanidade física. Aliás, existem certas comunidades no mundo espiritual que têm certas políticas que proíbem a comunicação com os vivos, né? Existe uma filtragem, uma certa censura da informação, como eu já mostrei aqui nos meus documentários, entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Políticas essas que seguem muitas vezes normas do domínio que controlam a Terra. E aí, o que acontece? Muitas vezes quando eu me desprendo do corpo físico, né, isso já ocorre, muitas pessoas perguntam, mas isso ocorre quando? Ou desde quando? Isso ocorre desde quando eu era pequeno, desde os meus 5 anos de idade. Eu me lembro muitas coisas que aconteciam que hoje em dia só são explicadas para essa outra perspectiva, ou seja, da realidade, esse desprendimento do corpo físico. Muitas situações que eu me encontrei durante o sono são situações advindas dessas viagens astrais que eu faço, e que ao longo dos anos foram evoluindo, conforme, vamos assim dizer, eu fui me aprimorando, até naturalmente, sem nenhum tipo de exercício, né, contra esse tipo de habilidade, que são habilidades de desdobramento, né? Então, nesses desdobramentos que às vezes ocorrem durante a noite, nos primeiros anos, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, era que meio que, assim, eu não tinha uma certa função, ou eu não tinha um certo objetivo, vamos assim dizer, anteriormente eu ter me anexado na resistência, né? É aquela história, muitas pessoas falam assim, mas você lembra? Eu lembro. Muitas pessoas não lembram. Acho que a grande maioria da população, quando dorme à noite, quase 90% da população não chega a 3 metros de distância do corpo. Ou seja, não chega a se separar mais de 3 metros de distância do corpo. Ou seja, o sistema que está imaterialista, a forma de nós encararmos a realidade, sofre a influência muito grande daquilo que nós recebemos do sistema. Somos alimentados de maneira física, com nossos alimentos, de maneira mental. E essas influenciações muitas vezes podam certas habilidades naturais que temos inatas em nosso ser. E que, por sua vez, se desenvolvidas, vão fazer com que nós nos afastemos mais do que 3 metros do nosso corpo físico durante o sono noturno. E lembremos, na grande maioria das vezes, uma coisa ou outra que fazemos durante o sono. Então, nesses anos todos que eu me desdobro,
percorri um caminho assim de aprimoramento e aprendizagem. Porque na vida tudo é aprendizagem, né? Tudo a gente aprende, acaba aprendendo com alguma coisa, com as menores coisas às vezes, né? E nesses anos que eu desdobrei, muitas vezes eu fui a locais, a todo tipo de local, por exemplo, né? Nos primeiros anos eu frequentei centros de estudos do outro lado, em que as pessoas frequentam que nem academias de aprimoramento espiritual e conhecimento, né? E no meu lado físico, na minha vida física, né? Esses anos todos também, talvez foi um reflexo ou do meu estilo, do meu modo operando, do meu estilo de vida no mundo espiritual. Ou seja, 25 anos que eu pesquiso no mundo físico certos assuntos, talvez seja um reflexo da minha outra vida que eu levo no mundo espiritual, no paralelo que eu sempre levei, né? Então uma realidade influenciando a outra, né? E nesses anos, no mundo físico, eu observei que a nossa realidade é muito mais ampla, né? Observamos que a realidade é muito mais ampla. É aquela velha história. A Terra é uma prisão mental para o espírito, né? É uma prisão em que as pessoas não enxergam além daquilo que o sistema que está aí presente nos mostra, né? As pessoas sofrem bloqueios do sistema, né? Então, muitas pessoas falam, conta aí um pouco sobre essas realidades, né? Então, vamos lá então. O que eu posso começar a falar? Bom, muitas pessoas que desencarnam, por exemplo, elas vão para locais que estão relacionados com aquilo que elas se ligam mentalmente, né? E aí que morre uma das primeiras armadilhas do sistema, né? O sistema, ele está aí para nos direcionar e muitas vezes nos aprisionar mentalmente a certas coisas que não nos trazem a libertação, né? Não nos trazem a evolução e o entendimento da realidade. O que nos traz é simplesmente a estagnação mental. Então, nas minhas andanças no mundo espiritual, eu observei que certas pessoas realmente formam comunidades espirituais, formam cidades espirituais, de acordo com a afinidade, aquilo que elas pensam, aquilo que elas acreditam. Você vai ver comunidades totalmente voltadas a certas crenças religiosas, por exemplo, você vai ver comunidades católicas, judaicas, islâmicas no mundo espiritual. Você vai ver comunidades, por exemplo, que são adeptas de coisas horríveis, como por exemplo a autoflagelação, ou comunidades que são somente voltadas ao sexo, por exemplo, o desenvolvimento dessas forças criadoras que é o sexo, né? Quer dizer, nós vamos encontrar no mundo espiritual uma realidade mais assim, não digo preponderante, mas uma realidade mais forte, que é o reflexo, né, daquilo que somos no mundo físico e vice-versa, né? Mas de uma maneira mais acentuada, né? O mundo físico não é muito diferente. Se a gente olhar a nossa realidade, por exemplo, você vai ver pessoas se sociabilizando ou se unindo, se agregando, de acordo com aquilo que elas creem, o que elas acreditam, aquilo que elas se afinam, né? Você vai ver sociedades teosóficas, sociedades católicas, sociedades cristãs e moças, você vai ver sociedades judaicas, você vai ver sociedades, todo tipo de crenças, religiões aglomerando pessoas vivendo próximas umas das outras, de acordo com aquilo que elas se afinam mentalmente, ou se identificam. No mundo espiritual isso é mais acentuado ainda, e aí tende até o absurdo, como por exemplo, cidades que eu já fui no mundo espiritual, onde tudo gira em torno, por exemplo, do sexo ou das drogas, por exemplo. Ou cidades, por exemplo, em que as pessoas elas continuam alienadas como aqui. Existem até locais engraçados que existem políticas proibitivas, onde as pessoas daquela realidade, do mundo extrafísico,
são proibidos de se comunicarem com nós vivos. E nessas cidades, muitas crenças são pregadas ainda que fazem com que as pessoas acreditem que não existe reencarnação. É engraçado, né? Elas acabaram de desencarnar e são forçadas a acreditar que não retornarão mais para a Terra. Nunca mais. Existem cidades de todo tipo. E nessas cidades, o que eu observei também, não existe só seres humanos, como muitas obras espíritas pregam, andando ou vivendo nessas cidades extrafísicas. Não existe só espíritos provenientes de humanos que viveram na Terra. Existem todo tipo de uma gama de entidades e seres advindas não somente do plano terrestre, mas de outros mundos também. Existem cidades, inclusive, que os tão famosos répteis, né, que são hoje em dia tão comentados na internet, né, como pesquisadores como David Icke e outros, né, convivem com seres humanos nessas cidades, né. Inclusive, há muitos anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, porque eu conheço alguns, né, répteis do outro lado, que, como aqui, trabalham. E um deles possui uma espécie de loja, ou livraria, né, no mundo espiritual, que vende livros como aqui. É até engraçado, né? Só que são livros raros que ele vende. São livros raros que ele comercializa. E, inclusive, nessa cidade é proibida a entrada de pessoas vivas, encarnadas em desdobramento. Porque como a gente está encarnado, a gente está ligado ao corpo. Quando a gente se desliga e vai nessas cidades, a gente continua ligado ao corpo. E a entrada de pessoas que são ligadas ao corpo ou os vivos é proibida. Eu já entrei várias vezes nessa cidade. E uma das vezes que eu me recordo, me foi dada a oportunidade de comprar ou conseguir um livro, esse ser reptoide, né, nessa livraria, que fala justamente sobre como a realidade nessas diversas esferas espirituais funciona. Quais são as políticas entre as esferas espirituais, como certas organizações dessas esferas espirituais se promulgam no mundo físico, como elas se estendem no mundo físico, né? E como essa troca, esse intercâmbio de informações e essa desinformação é feita no mundo físico, né? E muitas vezes eu ando nessas cidades, né? E é como aqui, existem ruas, existem pessoas andando nas ruas, existem todo tipo de roupas, né? Não existe uma tendência como a nossa aqui, uma tendência à moda XYZ, é uma mistureira só. Ou seja, você vê pessoas andando em todo tipo de roupa, né? Todo tipo de seres andando, inclusive. E ao longo dos anos, eu convivendo nessas realidades, eu também observei que, como aqui, existem autoridades que controlam essas realidades também. Existem políticas e governos e até Estado. Ou seja, muitas pessoas que pensam que quando a gente morre, a gente vira fumacinha. A gente não vira fumacinha, não. E para ir de um país para o outro, nessas realidades, nessas esferas espirituais, por exemplo, a esfera espiritual do Brasil, a esfera espiritual da Inglaterra, a esfera espiritual, para passar de uma esfera para outra, mas em coordenadas geográficas que estão acima dos países que se encontram no nosso orbe físico, na Terra física, você tem que ter um passaporte, muitas vezes, ou autorização para se locomover de um lugar para outro. Às vezes, para entrar em um lugar, há necessidade de autorização, não só em bibliotecas no mundo espiritual, mas em organizações como aqui. Você não pode simplesmente entrar no Pentágono americano porque você quis, ou na CIA, ou entrar em qualquer outro lugar. Você precisa de autorização, você precisa fazer parte daquela agência. Você precisa estar ligado naquele sistema. Você precisa estar conectado de alguma maneira e ter essa licença, essa autorização. Não só para entrar, mas para saber certas coisas. Como ocorre aqui no mundo físico, né? Não só nos governos, como em sociedades secretas também. Isso ocorre no mundo espiritual.
não é somente no mundo físico, né? E a resistência me deu autorização para falar um pouco no mundo físico sobre como eles atuam, né? E como essa atuação é feita no mundo espiritual, né? Essa autorização que me deram é simplesmente para falar como eles operam, mas não aonde e como a política da resistência é colocada. E como os tratados e os acordos da resistência são feitos com os répteis e outras entidades que controlam o mundo espiritual, né? Aliás, isso aqui é até um marco na história da comunicação espiritual, eu acredito, porque inclusive entidades reptoides do lado oposto da resistência, que eu também tenho autorização, me deixaram falar certas coisas também. Porque a partir do momento que eles não deixam falar, se eu tentar falar alguma coisa que for colocada de uma maneira que não foi autorizada, simplesmente eu estou me colocando em risco. Como qualquer agente, né? Ou qualquer pessoa ligada a certas agências, né? Tem certos juramentos de não contar certas coisas, né? Mas enfim, com a autorização de ambos os lados, então eu aqui trago de antemão certas coisas que ocorrem no mundo espiritual que as pessoas nunca comentam, ou mesmo as obras espíritas não comentam, porque sofrem muita filtragem nesse mundo espiritual. Então, um dos grandes comentários que eu tenho aqui para começar a fazer é que desde que eu entrei na resistência, por exemplo, eu passei por uma série de etapas ou treinamentos, como qualquer agência no mundo físico os tem. Por exemplo, às vezes psicologicamente, para eu adentrar certas regiões espirituais ou certos locais muito complicados, muito psicologicamente até muito fortes, né? Há necessidade de um preparo todo psicológico. E esse preparo para mim durou mais de 2 anos, né? Existiam momentos que me colocavam em certos veículos que eram mandados para certas regiões abaixo da crosta terrestre, e veículos em que a parte traseira era completamente não aberta, mas transparente. E eu ficava sentado em cadeiras observando tudo que ocorria ao meu redor. E aí, essas viagens duravam de 25 a 30 minutos, né? Sendo que com paradas locais de 10 minutos no máximo, para eu verificar ou experimentar certas coisas, né? E quando eu voltava dessas viagens, havia toda uma avaliação psiquiátrica e psicológica da resistência quanto a isso, né? E isso era feito através de questionários e testes que eu realizava, que me deixavam muito cansados quando eu acordava, né? E que de antemão eu nunca comentei isso em detalhe com ninguém, né? E ao longo dos anos isso foi passando. E eu fui passando também de etapas dentro da resistência. A começar com missões que fazíamos para resgate de pessoas que acabaram de deixar o corpo físico, com a morte do corpo físico, em cemitérios, hospitais, que por sua vez foram modificando essas regiões de atuações até chegarmos a locais que não se encontram relacionados com a nossa realidade física, mas locais abaixo da crosta terrestre, ou regiões desérticas ou até cavernosas, onde pessoas eram mantidas em cativeiros após terem desencarnado, deixado o corpo físico, em tortura mental ou até física, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu entrei numa fortaleza, numa região desértica, né? E nessa região desértica, por exemplo, existia uma base, que tipo um bunker, né, subterrâneo, em que as pessoas pelos répteis eram mantidas em cativeiro. Tortura. Literalmente tortura. E essas pessoas eram drenadas. Quando eu falo em drenadas,
é o seguinte: o medo, o terror, a tortura acaba gerando certas ondas mentais, certos padrões mentais, que por sua vez fazem com que a criatura segregue certas formas mentais, certas energias. E essas energias eram coletadas, eram drenadas das pessoas, de forma que as pessoas acabavam virando verdadeiros mortos-vivos, né? Com afeições anoréxicas, até esqueléticas, né? Nessas regiões desse bunker subterrâneo. Né? Que eu me lembro muito bem que, como se fosse outro dia, invadimos porque esses locais eles são cercados por cercas elétricas, magnéticas. Invadimos a primeira cerca, a segunda, entramos no local, tiramos várias pessoas e fomos embora. Quer dizer, existem centenas de casos que eu posso contar aqui, em trabalhos de missões como essa na resistência. Até interessante uma coisa que eu observei alguns anos atrás, com muitas crenças pregam por aí que após a morte nós vamos dormir e vamos acordar no juízo final. E é engraçado que muitas pessoas eu vi dormindo, né? Aliás, muitas vezes eu fui em cemitérios e retirei pessoas, né? Ou a parte, o corpo espiritual, né? Desanexando essas pessoas do corpo físico. Porque, aliás, para desanexar do corpo físico não é uma coisa tão natural assim. A maioria das pessoas que morrem, a maioria das vezes tem que sofrer um tipo de ajuda para se desanexar do corpo físico, né? A desanexação do corpo físico não é uma coisa natural. Às vezes pessoas ficam dias, às vezes meses, às vezes até anos ligadas ao corpo físico ali na sepultura, né? E aí há a necessidade de desanexar essas pessoas do corpo físico, porque essa desanexação começa de onde? Começa dos pés, vai desanexando até liberar a parte da cabeça e desanexar totalmente o corpo espiritual do corpo físico, né? O que sobra ali é o corpo físico e o corpo bioplasmático, que se desintegra em 49 dias, né? E nessas missões, que no começo participei junto à resistência, né? São missões de ajuda, né? Humanitária a pessoas do outro lado, que acreditando numa crença ou não, ou acreditando em Deus ou não, ou sendo ateus ou não, acabam tendo ajuda da resistência, querendo ou não. Muitas vezes há casos em que as pessoas não querem ser ajudadas também e fica difícil o resgate também, né? Mas enfim, existem casos em que pessoas também são perseguidas do outro lado. Até um fato interessante que outro dia eu confirmei com vários estudos e pesquisas sobre uma espécie de arma ou armadilha que captura almas, criada pelos alienígenas, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas que loucura, eu nunca vi isso em obra espírita, ou mensagem mediúnica nenhuma, como uma arma que captura almas. Era uma espécie de um cilindro, parece até uma pedra, com várias instruções, né? Inclusive escritas em sânscrito, muitas delas antigo, né? Com a forma da suástica impressa, né? Em que essas pedras, quando elas são ativadas de uma maneira mental, são com pontas de cristais, elas acabam atraindo o espírito e ele fica aprisionado nessas pedras, nesses cilindros, né? E isso a gente pode até confirmar para quem, por exemplo, quer confirmar isso no mundo físico. Existem textos antigos, manuscritos da Idade Média que comentam isso. Inclusive numa catedral, que é a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, de São Teófilos, né? Você tem certos vitrais que você vai ver essa arma sendo descrita nesses vitrais do século XIII, né? E essa arma que foi usada para aprisionar, ou pelo menos para ser utilizada eventualmente na morte de São Teófilos, né? São Teófilos era o seguinte, a história é o seguinte: São Teófilos era um padre que queria ganhar fundos para a igreja da sua paróquia, mas ele não conseguia ganhar fundos para terminar a igreja. E aí o que ele fez? A história diz que ele vendeu a alma ao diabo, ou aos répteis, vamos assim dizer, fez uma barganha, um pacto. Como todo mundo faz hoje em dia, a maioria das sociedades secretas e das pessoas, ou grandes pessoas de influenciação política na sociedade, o fazem. Pactos e alianças, né? E nesse pacto, São Teófilos
vendeu sua alma ao diabo, vamos assim dizer, entre aspas, né? Ou fez um acordo com os aliens. Né? E aí ele se arrependeu. E aí ele pediu que a sua situação fosse considerada pela Virgem Maria, que por sua vez livrou a cara dele. Na verdade não teve Virgem Maria nenhuma, o que livrou a cara dele foi a resistência. Né? E nesse vitral você vê o réptil, o pseudo-diabo, vamos assim dizer, com essa arma, em forma de cilindro na mão, né? Pronto a capturar a alma de São Teófilo. Né? Isso vem a ser confirmado nesse vitral e em outros textos antigos que eu vou colocar aqui no canal na Guerra Cósmica também. E é interessante que existe uma figura hoje em dia, que até desapareceu do meio de comunicação na internet, né, que era o famoso garoto cristal, o garoto Boriska, né, que vivia na Rússia. Muitas pessoas ouviram falar do Boriska. Boriska é um menino que desde os 4 anos mostra sinais prodígios e evidências de memórias em que ele viveu nessa sociedade que foi destruída em Marte há 180 mil anos atrás. Então, Boriska comenta sobre Marte, né? Ele comenta sobre toda a história do planeta Marte. E aí, nessas histórias, ou lembranças, né, de outras vidas, pergunta a Boriska, mas como você veio parar aqui na Terra? Ele fala, olha, eu em Marte fui capturado. Né? Quando eu morri na guerra, minha alma foi capturada por certas pedras ou cilindros. Né? São pedras. E essas pedras são as mesmas pedras que são descritas nesses vitrais do século XIII na Catedral de Lincoln, referência à história de São Teófilo. É interessante até lembrarmos, por exemplo, que a gente encontra na história da nossa história, né? Principalmente na China, aquele famoso exército terracota, né? Que foi desenterrado há uns anos atrás, né? Na província de Shanxi, né? E esse exército conta com um exército de pedra, né? De mais de 8 mil soldados, cavalos, carruagens, né? E todo feito em pedra. E cada estátua é a personificação, a representação exata do soldado que morreu. Né? E nesse exército de pedra, né, terracota, né, que é o exército de Qin Shi Huang, né, o primeiro imperador da China, né, entre os anos 210 e 209 a.C., né, ele representa o quê? Para muitos, não passa de uma outra veneração ou proteção espiritual para o imperador após a morte, mas isso me chamou a atenção. Essas armas de pedra que existem no mundo espiritual, né, ou essa ligação de certas entidades com essas armas de pedras, né, com essas pedras, me fez lembrar que esse exército é a apresentação, né, dessa ideia, em que o imperador morreu e ele teve a ideia de fazer a representação de pedra de cada soldado que morreu, pensando que ele poderia aprisionar a alma do soldado nessas pedras, como é feito, na verdade, no mundo espiritual, com essas armas alienígenas ou essas pedras. Quer dizer, é aquela ideia, né? Uma ideia até inconsciente, talvez até consciente. Talvez até o imperador sabia da existência dessas armas no mundo espiritual. E essa possibilidade de ligar as almas nessas pedras, né? Aquela história. É a mímica da tecnologia feita, né, de uma outra maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aviadores na Segunda Guerra Mundial passaram por certas ilhas no Pacífico e aterrissaram, né, e deixaram certos presentes e coisas para certas tribos indígenas que nunca viram um avião. A partir do final da guerra, passou-se 20, 30 anos depois, nos anos 60, certos pesquisadores voltaram para essas ilhas, que não tem muito contato humano, e verificaram que essas tribos estavam fazendo aviões de palha, né? Representando o quê? Esses deuses que desceram e deixaram esses presentes, né?
que eram os aviadores da Segunda Guerra Mundial. E talvez esse exército terracota, né, do imperador, seja uma representação de coisas que existem no mundo espiritual, mas feitas de uma outra maneira. Ou seja, a representação tecnológica dessas armas que existem no mundo espiritual que capturam a alma em certas ocasiões. E aí muitas pessoas falam, nossa, agora ele viajou no tomate aqui, viajou na maionese. Não, não é bem assim. Por exemplo, lembro daquele médium brasileiro chamado Chico Xavier, que eu tive a oportunidade de contactar algumas vezes, né, uma vez na vida, né, entrar em contato, né, próximo, né, e visitá-lo, né. Ele dizia, né, que, por exemplo, a Lua, a nível espiritual, é uma prisão. E muitos amigos meus perguntaram para o Chico, né, mas Chico, mas como uma prisão, né? Uma prisão? Ele falou, em 1954, alguns espíritos foram autorizados a sair dessa prisão e nascerem na Terra. Ele falou. E é por isso que hoje em dia houve um aumento de criminalidade, porque esses espíritos que desceram aqui na Terra são espíritos muito perversos, que estavam presos em prisões espirituais na Lua, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E realmente, na resistência, me disseram que existem essas prisões na Lua, mas que não são feitas por humanos, mas sim por esses alienígenas. E que, às vezes, muitas almas são aprisionadas na Lua, né? São transferidas para a Lua através dessas armas de pedra que existem no mundo espiritual. Então isso é só para vocês terem uma ideia como que as coisas funcionam no mundo espiritual, né? Ou seja, é uma coisa muito complexa que vai muito além do conhecimento da nossa humanidade física, que infelizmente ainda anda às escuras sobre essa outra realidade devido a certas políticas impostas e advindas do domínio no mundo espiritual, né? Porque se a partir do momento o domínio quisesse, haveria uma abertura maior, um intercâmbio maior entre o mundo físico e o mundo espiritual, coisa que não ocorre, né? E o que ocorre é que muitas vezes certas comunicações espirituais são comunicações falsas, né? Não só advindas do animismo, que seria coisas da cabeça do próprio médium comunicante, mas advindas de entidades que se passam por seres humanos e acabam desinformando, passando a desinformação para os vivos, né? Um outro tipo de comunicação falha ou falsa seria advinda daquela famosa máquina interdimensional que eu comentei em alguns vídeos, que interfere nas comunicações de uma maneira eletromagnética e mental. Ou seja, ela acaba com a utilização de uma inteligência artificial se ligando à mente do médium e passando informações falsas, né? Enfim, aí está um pouco da história da resistência. E a resistência tem contribuído nos últimos anos para um certo equilíbrio no planeta Terra, né? Porque, caso contrário, isso aqui já estaria muito pior. Ocorre tudo. Aí as pessoas perguntam, mas existe o quê? Uma batalha do outro lado? Uma guerra? Não é bem uma guerra declarada. Seria aquela coisa de acordos, né, de cavalheiros e assim, ambos os lados mantendo uma certa distância, vamos assim dizer, né? E não atuando diretamente na humanidade física, mas de uma maneira indireta, através do sistema que está implantado, não só de crenças, né, e religiões, né, mas através de outros tipos de controle mental que ocorrem a nível de desinformação através da mídia, a nível daquilo que nós comemos, por exemplo. Muitas coisas abaixam o nosso padrão mental e retiram a nossa possibilidade de desenvolver esse outro lado nosso, capaz de comunicar diretamente com essas outras realidades, né? Então, a minha mensagem que eu deixo aqui é que as pessoas procurem... muitas pessoas me perguntam, mas como que eu posso sair disso? Porque a nossa realidade é dura, nosso dia a dia é dura, desgastante, repetitivo. E muitas vezes eu falo para as pessoas, para sair dessa realidade do dia a dia, nós temos que primeiramente buscar as respostas que estão dentro de nós mesmos, né?
e fazer tudo aquilo que não nos ponha para baixo, mas nos ponha para cima, nos impulsione, nos motive. E o que pode ser isso? Muitas pessoas falam, eu devo o quê? Meditar? Devo tomar o chá da ayahuasca? Devo fazer o quê? Uma das grandes coisas importantes que a gente deve fazer para sair do dia a dia é procurar procurar ajudar aquelas pessoas que estão sendo sugadas pelo sistema, pela Matrix, como as pessoas falam, né? O Matrix, né? Matrix. Quer dizer, ajudar o próximo é uma maneira de você sair um pouco do sistema, mas ajudar de uma maneira que você consiga com que a pessoa comece por si só a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, né? Comece a pensar por si só, não somente seguir aquilo que o sistema impõe, né? E eu vou continuar falando mais sobre a resistência aqui, né? Sobre minhas experiências no mundo espiritual, né? Que realmente é extensa, né? Experiência de mais de 40 anos, né? E quando eu falo mais de 40 anos, porque teve certas ocasiões no mundo espiritual que a resistência me pôs numa cadeira, né? E nessa cadeira eu comecei a resgatar, comecei com certas memórias de vidas anteriores começaram a voltar na minha mente, no corpo físico, né? E isso me ajudou em grande parte em certas coisas que eu passo, né? E que antes dessas memórias advirem na minha mente, eu não sabia explicar, né? Mas é isso aí. Isso é um assunto mais para uma outra história, né? Um outro vídeo, né? E mande suas perguntas para o canal, né? E aqui o canal vai tentar responder da melhor maneira possível. Torno a falar que eu não sou o dono da verdade. Não tenho respostas para tudo, porque a resposta está dentro de cada um de nós. A busca da verdade é uma coisa muito particular de cada um. Depende daquilo que nós nos ligamos mentalmente, né? E depende daquilo que nós fazemos no dia a dia e aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que somos um zero, um João ninguém, nós estamos o quê? Diminuindo nossos padrões mentais. Estamos sendo colocados para baixo pelo sistema. Nós temos que sempre acreditar em nós mesmos, nos colocarmos para cima, né? E é isso aí, gente. Um abração a todos. Espero que todos tenham gostado do vídeo. E aquela história. Participem do projeto Terra Oculta. Não só eu ficar falando aqui horas e horas, né? Mandem suas perguntas. Vou começar a fazer hangouts, né? Onde as pessoas poderão entrar no canal e também colocar o seu ponto de vista, né? Mas assim, como eu sempre falo, com um certo respeito, né? Não simplesmente pular de paraquedas aqui, atirando pedras e dando paulada, né? A gente tem que fazer uma crítica inteligente, né? E não destrutiva, né? Porque o de destrutivo a gente já tem a realidade do que o mundo está passando hoje em dia, né? Infelizmente. Então, um abração, gente. Tudo de bom e eu desejo o melhor para todos. Até mais.